Olá, amigos, olá, amigas, bom dia, tudo bem? Estamos aqui de novo com a nossa live, você é a Impressão Digital de Deus. E hoje, continuando a falar dos homens de Deus, principalmente do grande homem de Deus, que foi o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz por mim, morreu na cruz por você. Hoje vamos falar de um personagem pouco falado na palavra, muito conhecido, mas pouco falado, que foi Barnabé. Quem foi Barnabé na Bíblia? Nós vimos a história de Barnabé, de Paulo, de Timóteo, onde falamos um pouquinho de Barnabé também, de Pedro, mas nunca estudamos a fundo quem foi Barnabé, o que ele fez, quais são as suas características, né? Então hoje vamos conhecer um pouquinho desse grande homem de Deus que foi Barnabé. Então Barnabé foi um membro da igreja primitiva de Jerusalém, descendente da tribo de Levi, originário de uma família sacerdotal judaica. Então ele era de uma família sacerdotal judaica, ele era judeu, né? E ele era membro de uma igreja primitiva em Jerusalém. Em Atos dos Apóstolos aparece Barnabé, Atos 4:36. Fomos informados que Barnabé vendeu uma propriedade, talvez em Chipre, e trouxe o dinheiro da venda, porque Chipre era a cidade de Barnabé, e trouxe o dinheiro da venda do imóvel aos apóstolos para que as necessidades dos membros mais pobres da igreja de Jerusalém fossem supridas. Talvez esse foi um dos primeiros atos. Lembra daquela união da igreja, quando a igreja começou e eles achavam que Jesus ia voltar logo no outro dia ou na outra semana, então resolveram vender tudo e unir todo o dinheiro. Foi um ato lindo, maravilhoso. Até hoje podia continuar assim se as pessoas não fossem ambiciosas, orgulhosas. Mas infelizmente o homem é ambicioso, orgulhoso, o homem olha para as suas propriedades físicas e esquece que na eternidade terá um grande gozo. Eu lembro, olá minha querida Isabel, bom dia, que Deus te abençoe. Estamos aqui falando de Barnabé, um grande homem de Deus, e o Barnabé vendeu sua propriedade em Chipre e deu dinheiro para que fosse alimentada ali as pessoas que haviam necessidade. E essa é a nossa posição hoje. Nós temos 2 camisolas, 2 t-shirts, 2 blusas. Podemos oferecer uma a alguém. Nós temos 2 pães, podemos oferecer um a alguém. Nós podemos ajudar aqueles que precisam. E esse foi um dos grandes atos de Barnabé. Ele, um cristão ali, judeu, um cristão que vivia na igreja primitiva, natural de Chipre. E ele, em Atos dos Apóstolos, faz esse grande êxito, que vender sua propriedade e dividir o dinheiro com seus amigos, com seus irmãos. Quem faria hoje isso? Hoje as pessoas lutam por herança, né? Há um ditado que fala assim, que herança é algo que os mortos, que os vivos deixam para os Não, herança é algo que os mortos deixam para os vivos se matarem, né? A pior coisa que uma pessoa pode deixar para alguém é herança, porque a não ser que já deixa definido em papel e acordo. E eu acho que todo mundo que tem filhos deveria fazer isso em papel, em acordo. Olha, esse copo é seu, esse copo é seu, esse prato é seu, esse prato é seu. Dividir tudo para não haver confusão, né? E esse grande ato de Barnabé vem nos mostrar que as coisas materiais vão ficar aqui. Nós vamos morrer, nós vamos partir e não vamos levar nada. Talvez ainda consigamos levar a nossa roupa do corpo, e dependendo do modo que morremos, nem isso, né? Às vezes nem isso levamos. Então, sobre Barnabé, Lucas escreve o seguinte perfil no livro dos Atos dos Apóstolos. Olha o que Lucas escreve sobre Barnabé. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então, Barnabé era um homem bom, cheio de fé, e através dessa bondade, esse amor que Barnabé tinha, as pessoas passavam a acreditar no Deus que ele servia. Se ele serve um Deus que o faz tão bom, por que eu também não posso servir esse Deus para que eu me torne também uma pessoa boa, para que a sociedade goste de mim, para que a minha família goste de mim? Quantas vezes a pessoa é marginalizada pela família, marginalizada pela sociedade, ele não tem lugar na sociedade? Quantas pessoas nós vemos nas ruas, né? Graças a Deus aqui no Porto Santo não, e poucas vezes na Madeira, mas em Lisboa e nas cidades maiores, nós vemos pessoas marginalizadas pela sociedade, pela família, porque não tem Deus no coração, porque não conheceram esse Deus de bondade. Eu, quando estava estudando em Lisboa,
e trabalhava em um café. Todos os dias de manhã ia um senhor lá, todo sujo, todo mal arrumado, vivia na rua, e ali tomava o seu café e pegava e ficava ali 2 horas lendo o jornal. E eu achava aquilo muito interessante, como uma pessoa da rua fica ali 2 horas lendo um jornal. E ele não falava, ele dava bom dia e obrigado, e pediu café. E um dia começamos a pesquisar e procurar saber quem era esse senhor. Esse senhor era um grande professor da faculdade, um homem muitíssimo inteligente, foi muito famoso na sociedade, mas um dia num acidente de carro que ele estava conduzindo, ele perdeu a sua família toda, só ele sobreviveu. Então ele largou a casa, largou o emprego e foi viver na rua, ficou marginalizado. Então quantas pessoas vivem assim? Mas Deus não quer que você viva assim. Deus quer te dar um novo rumo na sua vida. Então muitas pessoas viam a fé de Barnabé, viam o amor de Barnabé, via como Barnabé tratava as pessoas, e muitas pessoas aceitavam Jesus porque eles queriam servir o mesmo Deus que Barnabé servia, né? O ministério de Barnabé ficou mais notório quando chegou a Jerusalém a informação que na Antioquia da Síria, os cristãos helenitas que haviam se refugiado ali devido à perseguição que se iniciou na Judéia após a morte de Estevão, estavam promovendo uma grande evangelização. Então, ali começou a bombar o trabalho de Barnabé, né? O povo convertendo, o povo evangelizando, o povo aceitando Jesus, o povo mostrando para o mundo que Jesus morreu na cruz para nos salvar, para nos redimir, para nos dar salvação. Houve ali uma grande massa de cristãos promovendo o nome do Senhor. Então Barnabé foi enviado para lá, né, para ajudar ali no trabalho, com o intuito de verificar a situação e agir conforme achasse mais apropriadamente, organizar a igreja, né? Ao chegar ali, Barnabé ficou maravilhado por ver muitos gentios pagãos se convertendo ao evangelho pela graça de Deus. Logo ele foi de grande valia para aquela evangelização ganhasse ainda mais força. Então, ele chegou ali e ficou maravilhado como esse povo aceitou Jesus, como esse povo deixou a idolatria, como esse povo deixou o pecado, como esse povo deixou Deus trabalhar na sua vida. O que significa o nome de Barnabé? Poucas pessoas se lembram, mas Barnabé foi um nome dado pelos apóstolos. O nome dele foi trocado. O seu nome verdadeiro era José. Em Atos 4,36 fala que o seu nome mesmo era José. Lucas interpreta o nome Barnabé como filho da consolação, ou filho da exortação. Na verdade, a etimologia desse nome não é tão fácil e envolve alguma dificuldade da transição. Então, isso é importante. Havia um hino, antigamente nós cantávamos assim. E era um tal de Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de amor e fé, homem de Deus. Então Barnabé era um homem de Deus, um nome que significa consolação, um nome que leva consolo, é símbolo do Espírito Santo. Ele leva alegria, ele leva consolo àquelas pessoas que estão tristes. O Espírito Santo, ele quando entra nas nossas vidas, ele tira a tristeza, ele tira a amargura, ele nos dá paz. E nós podemos ter um dia abençoado, mesmo que o dia seja difícil. Eu deito na minha cama em paz deitarei e dormirei e acordarei e louvarei o nome do Senhor. Então Barnabé era esse tipo de cristão, que ele chegava e ele, com a sua palavra, com o seu sorriso, com o seu gesto, ele transmitia paz, ele transmitia consolo, ele transmitia verdade cristã, né? Paulo e Barnabé fizeram muitas viagens, né? Barnabé ajudou muito no ministério de Paulo. Em Atos 9, 27, ele apresenta-se como Saulo de Tarso, isso Paulo, né? Em Atos, ele apresenta e recomenda Saulo, ele recomenda a presença de Paulo aos apóstolos, porque Paulo era perseguidor e Barnabé já tinha visto que Paulo tinha mudado, né? Deixado de ser Saulo, passado a ser Paulo, quando este retornou a Jerusalém no 3º ano após a sua conversão. Então Barnabé levou
aos apóstolos e contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente o nome de Jesus. Então, Saulo ali, o perseguidor da igreja, passa a ser um cristão juntamente com Barnabé, passa a ser Paulo, né? Barnabé foi enviado a Antioquia. Barnabé realizou muitos trabalhos com Pedro e com Timóteo. E há um outro versículo em Gálatas 2, 12 e 13, diz assim: pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo o que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Aqui eles estavam julgando, né? Havia ali um certo tipo de contenda, de confusão. Por que comia com os gentios? Por que eles afastaram-se quando chegaram os outros apóstolos, né? Porque eles acharam que era proibido. Mas não, hoje nós podemos comer com os gentios. Muitas vezes, como é que nós vamos ganhar os cristãos? Jesus falou assim: eu vou fazer de fraco para ganhar os fracos, eu vou fazer de forte para ganhar os fortes. Não é assim que nós vemos, não é mentira. Mas se há alguém que está triste, eu tenho que me entristecer com ele, chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram. Porque esse é o reino de Deus. Essa é a verdade que nós temos que pregar. Esse é o Cristo que eu preciso pregar. Esse é o Cristo que eu defendo. Que Deus, o Deus poderoso, é um Deus de consolo, como o nome de Barnabé indica. Uma pessoa alegre, virtuosa, cheia de virtude, que trouxe para aquele povo um grande refrigério, uma grande evangelização, que eu posso trazer para você, que você pode trazer para mim, num corpo só, num só espírito, numa união. Porque o Senhor te ama. O Senhor quer transformar a sua vida. O Senhor quer fazer você vaso de honra na sua casa. Muitas vezes nós dizemos assim: eu não sou nada, eu não presto, eu não valo nada. Não, é mentira. Você vale muito. Você é precioso para Deus. Deus tem um chamado para a sua vida. Deus te quer abraçar. Deus te quer adornar. Deus te quer quebrar e fazer um vaso novo. Jeremias, ali na passagem, eu fui até a casa do oleiro e o vaso que o oleiro moldava se partiu. E o oleiro transformou aquele vaso num novo vaso, num vaso muito mais valioso. E muitas vezes nós nos sentimos pobres, miseráveis, nós nos sentimos um trapo, nós não achamos que somos nada. Mas Deus quebra-nos, Deus faz-nos passar por situações tão grandes que Ele faz-nos um vaso novo. Ele nos constrói novamente, Ele nos molda novamente e nos tornamos muito mais preciosos do que éramos antes, porque com o amor do Senhor nós nos tornamos muito mais preciosos do que antes, né? Então, o que mais nós podemos saber sobre a vida de Barnabé? Foram esses relatos bíblicos, que tudo o que se sabe sobre a vida de Barnabé e contado por algumas tradições. Além disso, Barnabé é considerado entre um dos possíveis autores da Epístola aos Hebreus. Seu nome tem sido ligado a essa carta desde os tempos de Tertuliano. Vale ressaltar também que o Evangelho de Barnabé nada tem a ver com ele. Na verdade, trata-se de uma obra medieval não cristã. Algumas pessoas falam: existe o Evangelho de Barnabé. Não existe, isso é mentira. Esse Barnabé aqui não escreveu Evangelho. Ele escreveu provavelmente as Epístolas aos Hebreus. Esse Barnabé, que existe um evangelho que não é revelação de Deus, foi escrito por um Barnabé da era medieval. O que nós queremos mostrar para você? Que o Deus de Barnabé é o meu Deus e pode ser o seu Deus se você quiser. Abra seu coração, deixa Deus operar. Abra seu coração, deixa Deus te visitar. Deus pode curar sua ansiedade, Deus pode curar sua tristeza, Deus pode te dar alegria. E além de tudo, Deus pode te dar uma casa nova, uma mansão celeste na eternidade. Você crê nisso? Você crê que Deus pode transformar a sua vida? Você crê que Deus pode quebrar você como um vaso estragado e transformar de novo num vaso novo, cheio de vida, cheio de alegria? Essa é a palavra de Deus para você. E não se esqueça que você é a impressão digital de Deus. E Deus te ama, Jesus te ama. Em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E outra passagem de João 14,6 diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,
6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vamos orar. Senhor Deus, abençoa a minha vida, abençoa a vida daqueles que estão nos assistindo, daqueles que virão assistir, que a tua palavra chegue aos seus corações, que hajam transformações, que cada um de nós possamos permitir que o Senhor nos molde de acordo com o teu querer, de acordo com o teu propósito. Orienta-nos, Senhor, fala conosco, ajuda-nos para que alcancemos a tua bênção, a tua graça, para que alcancemos, Senhor, renovo espiritual. Dá-nos, Senhor, mais de ti, dá-nos mais amor, para que possamos amar mais os nossos amigos, nossos inimigos, possamos ter um coração perdoador, Senhor. Abençoa as famílias, que haja união entre as famílias, em nome de Jesus. Deus te ama, tá bem? Beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser. Eu também te amo, ou se não.